Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui aguardando a minha entrevistada entrar, a Sandra Mello, e vocês vão conhecer uma pessoa incrível hoje, que eu vou trazer aqui para comentar com vocês aqui sobre a experiência dela com a numerologia cabalística. Estamos aqui, então, aguardando a Sandra. Sandra, cadê você? Ah, eu acho que ela chegou. E Muito cheguei, bem. Tudo cheguei, bem, Vanice. Sandra? Tudo bom, Vanice? Que Descansou ótimo. bastante nos feriados? Opa, tem que dar uma descansada, né, Sandra? Estar perto do mar é uma coisa muito boa. E você está Recarrega totalmente. falando com a gente da onde? Estou falando com você de Campo Florido, Minas Gerais. Coisa linda. Posso até imaginar um campo florido, né, Sandra? Tudo bom, Muito bom. querida? Mas é o Tudo. seguinte, a gente está aqui com muita gente nova que está participando, que vai participar da nossa imersão em numerologia cabalística. E você sabe, né, Sandra, a internet é um espaço às vezes estranho, então muitas pessoas começam a seguir a gente, porque a gente fala de horas repetidas, de tantas coisas relacionadas com os números, né? Mas muitas vezes essas pessoas ficam pensando: será que essa professora é de verdade? Será que de fato ela tem tanta experiência quanto ela fala, né? Então a gente convida algumas pessoas para virem aqui, pessoas que tiveram assim uma experiência incrível com a numerologia cabalística e eu te chamei porque eu sei da sua experiência, né? Inclusive, gente, eu já tive a oportunidade mais de uma vez de estar com a Sandra e foi incrível, assim, foi muito legal, né? Os nossos cursos são online, né, Sandra? Mas a gente sempre arruma uma oportunidade de ir até vocês ou trazer vocês para perto da gente, porque a gente gosta mesmo é de gente. A verdade é essa, né, Sandra? Sandra, então você Verdade. já contou para a gente que você mora em Minas Gerais, em Campo Florido, e com certeza, se eu te perguntar como você me conheceu, eu estou acostumando as pessoas me falarem assim. Tem até aquela musiquinha, né? Como é que é? Você me apareceu do nada, não é? Porque, em geral, as Verdade. pessoas usam essa frase. Quando eu pergunto, como que você me conheceu? Ah, então, você me apareceu assim do nada, eu estava mexendo no celular, não sei o quê, aí você falou uma coisa, chamou minha atenção, ou porque eu vejo muitas horas repetidas, algum número me persegue. E aí eu convidei a pessoa para fazer a imersão comigo, ela aceitou. Em geral, a história é essa. A tua é diferente? Não, não é diferente. A minha história é absolutamente a mesma, né? E como você disse aí no início, será que essa professora é de verdade? Então, eu tenho que falar para as pessoas, que a professora é de verdade, que ela não aparece por acaso na vida da gente e que ela é de verdade mesmo. Que maravilha, muito obrigada, Sandra. Mas conta um pouco para a gente, então. Então, eu apareci assim, e você, através de mim, foi apresentada a numerologia cabalística. Então, eu quero saber o seguinte, Sandra, quem era você antes da numerologia cabalística? Que cenário tinha a tua vida? Porque, olha, a maioria das pessoas para quem eu apareço, né, elas estão sempre num momento de vida, às vezes mais conturbado, às vezes menos, mas elas estão precisando resolver alguma coisa na vida. E acho que aí a pessoa pede tanto, mentaliza tanto por uma mudança, um caminho, alguma coisa assim.
E não é a Vanice que aparece, é a proposta de conhecimento através dos números, através da numerologia cabalística. Eu fico muito feliz que meus anjos me encaminhem pessoas tão maravilhosas quando, né, como normalmente acontece. Mas conta pra gente, Sandra, quem era você? Então, Vanice, eu, professora de português, aposentando, com dois cargos, um no município e um no estado, aposentei de um cargo e estava prestes a aposentar de outro e entrei em desespero, porque eu não sei fazer crochê, não sei fazer tricô, não tenho essa habilidade. Eu pensei, gente, eu não posso parar, né? E quando a numerologia surgiu para mim, eu sempre gostei. Quando eu era mais jovem, assim, eu comprava aquelas revistas que tinha, eu recortava tarô, eu lia tudo sobre numerologia. E aí você me apareceu e me deu, foi um sinal, me deu esse caminho. E desde que eu sou da turma 12, né, fiz a imersão que teve antes da turma 12 e nunca mais eu deixei de ver suas imersões. Às vezes eu não tenho muito tempo, eu entro, vejo um pouquinho, porque foi uma virada de chave na minha vida, né? E desde o dia que você falou da mandala dos desejos, e eu confeccionei a minha primeira mandala, eu vi a diferença na minha vida. Eu vi em muitos aspectos, mas esse foi assim muito importante. Eu sofria terrivelmente dores na coluna, porque eu tenho 9 hérnias de disco. E tive um desgaste no joelho e comecei a andar até com uma muleta, porque eu não podia apoiar, porque a coluna travava. Então foi assim, aquela bola de neve. E quando eu fiz a minha mandala, eu coloquei lá uma foto de uma coluna cheia de, assim, parece que de inflamações, e pedi um socorro ali que me iluminasse, porque eu vivia com Equitori, Paco, Tramadol, Diprospan, eram meus remédios de cabeceira. E aí, assim, eu acho que eu não estava tão preparada para esses sinais. Eu comecei, assim, de vez em quando eu pegava o celular, via alguma coisa sobre planta. Aí um dia que eu estava muito mal, eu peguei e aparece para mim o Daniel Forjaz assim, você quer acabar com suas dores na coluna? Assista. E eu falei, gente, eu acho que eu pedi tanto lá na minha mandala, e eu reafirmo, eu acho que é isso. Eu vou atrás. E fui. E não parei mais. Então, a numerologia, assim, como ela aconteceu na minha vida, eu expliquei muitas coisas que me aconteciam através da numerologia. Por exemplo, os meus desafios. Cuidei da minha mãe, cuidei do meu pai. Hoje perdi meu irmão caçula e minha cunhada de uma vez. Continuo cuidando dos meus sobrinhos. E são os meus desafios 6. Pois é, né, Meus Sandra? Olha que interessante. Como que eu estou vendo essa situação? Olha, eu tenho falado muito uma frase que eu aprendi com o Tiago Brunet, que é um autor que eu venho lendo vários livros dele, e ele fala o seguinte, que o que a gente chama de sofrimento, Deus chama de treinamento. Então, até bom, ó, você que está me assistindo agora, presta atenção nisso, porque às vezes você está passando por uma situação muito conturbada na sua vida, e a gente se revolta mesmo. Eu sei porque eu já passei por situações, muitas vezes por situações assim. Mas, na verdade, a gente precisa começar a perguntar até para o universo, Sandra, para quê? Qual é a finalidade de eu estar passando? É um treinamento para quê, Deus, né? Então, às vezes, dentro desse nosso sofrimento, vai nascer ali uma possibilidade de cura, e que não é só uma cura para a gente, que foi o que aconteceu comigo, por exemplo, com a numerologia cabalística. Eu buscava um caminho, eu encontrei, vamos dizer, a minha lanterna e o meu cajado, né? O que me iluminou ali foi quando eu conheci a numerologia cabalística. Poxa, mal sabia eu que se alguém me falasse que eu estaria aqui com você hoje, fazendo, né, motivando as pessoas a participarem da imersão,
Eu ia falar o quê? Daqui, sei lá, 19, 20 anos? Não, isso não é para mim, né? Porque aí você ainda pensa pequeno, né? E olha, é tanta coisa que acaba vindo para a gente. Então, você acabou se tornando, através da forma como você começou a se ver, se conhecer na numerologia, você, por exemplo, colocou todas as suas intenções numa mandala dos desejos. Gente, se vocês não sabem o que é uma mandala dos desejos, porque vocês começaram a acompanhar meu trabalho há pouco tempo, tal, eu falo muito nisso nos dias de portal. Então, todos os meses a gente tem dias muito favoráveis, que são portais, e onde os números se alinham, né? Por exemplo, o dia e o mês com a mesma vibração. Por exemplo, agora no mês de maio, a gente vai começar já no dia 5 do 5 nós temos um grande portal. Então, Sandra, você aproveitou essa oportunidade, mas ó, qual é a grande sacada? É você começar a conhecer a numerologia, porque senão você não sabe a melhor data para você fazer uma mandala. Aliás, a melhor data para nada, né? Você sabe, Sandra, Bom, muita gente pergunta para mim, numerologia só serve para fazer mapa de pessoas? Eu falo, imagina, serve para pessoas, para empresas, para você definir os melhores dias para você fazer alguma coisa na sua vida, por exemplo, casar, assinar um contrato, né? Tudo isso, a numerologia ajuda muito a gente, porque ela é uma ciência, não é? A gente fala que a numerologia é a mística da matemática, ou seja, ela é muito precisa também. E a Sandra aproveitou uma dessas oportunidades, porque para você aproveitar uma oportunidade dessa, você tem que estar ali na vibe, né? Ela fez com lá a mandala dela e isso ajudou ainda a mudar mais a vida dela. Muito bom, Sandra. Então você, pelo que eu entendi, você estava num momento assim, prestes a se aposentar já de um segundo cargo, e talvez você seja uma pessoa que pense como eu, né? Nós que somos professoras de português, a gente analisa as palavras de um outro jeito. Eu sempre, quando eu vi essa palavra aposentado, aposentada, eu sentia um frio na barriga. Não sei se eu você também, você eu que está também. aqui com a gente também. Por quê? Aposentado, né? Vamos dizer, essa palavra se deriva de aposento. Aposento, que é um termo assim quase que em desuso, que quer dizer quarto, dormitório. Aí a pessoa o que passa no nosso subconsciente? Eu vou botar um pijama de flanela, uma pantufa, uma meia de lã, sei lá eu o quê, e vou ficar deitado o dia inteiro como alguém que não serve mais para nada. Não é isso, Sandra? Eu Não também, combina com a gente, Danice. Mas é, isso não é conosco, né? não. Nossa, Na nossa, verdade, eu te falo que eu nem passei por isso, né? Eu pulei nem eu essa etapa, também mas pulei. eu ficaria de fato muito apavorada, porque eu também sou como você. Eu acho assim que as pessoas, principalmente quando elas estão na iminência dos 50 anos ou já passaram dos 50 e some aí até 60 ou mais, elas ficam muito produtivas, porque eu acho que é o, o topo da colina, não é, de uma pessoa, e ainda com a maturidade nos traz um centramento, uma coisa diferente, e é a nossa chance também de servir, porque é tão bom a gente ajudar as pessoas, né? Eu tenho feito tantos mapas, Vanice, e tenho tido feedbacks assim maravilhosos. As pessoas me Ah, conta um retornam. pouco para a gente sobre isso. Nossa, agradecendo. Eu fiz de Gêmeos agora o mês passado.
A mãe chegou aqui desesperada. Como duas crianças nasceram de mim e são diferentes? Um, ele tem 3-1. Ele No vive peitando nome. a mãe dele. No nome. E o outro é 5. O outro é 5. Aí, a hora que eu falei, olha, esse aqui eu vou te falar, ele impõe, era o É Pedro e o interessante Antônio. isso, porque vamos fazer um comparativo, né? Como as pessoas conhecem muito a astrologia, eu também já fui procurada por mãe de gêmeos que falou assim para mim: olha, eu fiz o mapa astrológico deles, né? A diferença é mínima, porque tem a questão, às vezes, de minutos do nascimento de Né? uma criança para outra, já muda talvez ali alguma configuração planetária, e tal. Isso na astrologia, tá, gente? Já na numerologia, você vai ter uma análise muito mais precisa. Por quê? Porque, embora a data de nascimento seja a mesma, os O nomes nome são diferentes, né? A gente vai falar sobre isso na imersão. Se você tiver inscrito para a imersão comigo, você vai ver que em uma das aulas eu falo sobre o que que é o nosso nome de nascimento. É como se fosse um currículo espiritual seu. Então, esses gêmeos, né, chegaram no mesmo dia, vieram da mesma mãe, porém né, vamos dizer assim, espiritualmente, cada um deles tem uma experiência. Então, isso vai estar impresso no nome. Então, quando a gente abre esse nome e vai ver que números tem ali, é isso que a Sandra está se referindo, a gente vê que a parte da data de nascimento pode bater muita coisa, mas no conjunto da obra o nome entra também. E aí são mapas muito diferenciados, né? é muito Ô, diferente. A Sandra, mãe é surpresa, porque eu ficou. não conheço os nomes, né? Então, a hora que eu falei, ela falou, meu Deus do céu. E aí, ela sempre retorna, falou, Sandra, apesar de pouco tempo, eu estou aprendendo a lidar com o Pedro, porque ela batia muito de frente com ele. Então, eu Uhum. sugeri muitas coisas para ela, assim, até dentro do conhecimento da gente de pedagogia, né? Eu Sim, sugeri coisa para ela e ela está assim super feliz, me deu um feedback ontem que eu fiquei felicíssima. porque, por exemplo, uma pessoa que faz um mapa, ela aprende a lidar melhor com ela, não é? No caso de um contexto familiar, quando você tem ali o mapa dos seus filhos, você tem um manual de cada um, né? Eu vejo o mapa como um manual do proprietário, né? A gente, quando tem o nosso mapa. Mas, Sandra, conta um pouco para mim. Tá fazendo uma diferença na sua vida você fazer esses mapas, porque você cobra pelos seus mapas, né? E Cobra, essa cobra. entrada extra de dinheiro, isso é bom. Toda a diferença, Vanice, toda a diferença, porque você sabe que, principalmente o estado de Minas, o salário de professor é aquela coisa, né? E eu sou aposentado, então você perde um monte de coisa quando você aposenta. Os mapas, eles complementam a minha renda. Eu até Então, me dou de presente viagens. Esse ano, então, que eu estou no ano 5, Vanice, eu estou um terror para viajar. Terror. Você tem noção, esse ano de janeiro eu cheguei de Cabo Frio dia 16 de manhã e dia 17 à tarde eu fui para Ubatuba. Eu emendei uma menina, praia e já estou com uma viagem marcada para o meio do ano. O tanto que o 5 é forte nessa, olha aí, é sabe? uma outra coisa que a numerologia ajuda muito a gente, você se sincronizar com o seu ano pessoal. Eu vou fazer aniversário essa semana agora, né? E eu vou entrar no ano pessoal um. Ou seja, eu cumpri aqui até agora um ciclo de 9 anos, cada um numa vibração. Então, assim, eu estou cheia de ideias novas também. Eu só quero fazer coisas novas. Por quê? Por causa do um, né? O ano Doença. pessoal um, ele traz isso para a gente. E então, assim, é muito bom
a gente conhecer a numerologia para a gente se compreender nesse aspecto e também Verdade. compreender até os nossos familiares, não é, Sandra? As pessoas, porque às vezes você está num ano pessoal, vamos supor, 3 ou 5, vou pegar o 5 da Sandra. Aí o marido está no ano pessoal 7. O marido só quer saber de ficar em casa, assistir série, né? Comida pede pelo delivery, porque o 7 pede muito mais um recolhimento da pessoa. Então, tem que entrar num acordo, né? É super viável cada um estar numa vibração diferente. Um dia um cede, outro dia o outro cede. Se não for Com possível certeza. ceder, as pessoas se compatibilizam, né, Sandra? Um vai lá fazer uma Certeza. pequena viagem, né? Numa coisa que é a vibração do 5, é liberdade, é tomar vento no rosto, é querer viajar, conhecer lugares, tal. O outro quer ficar em casa. Então, cada um vai ser feliz do seu jeito, não é mesmo? Mas olha, eu fico muito feliz de saber que você está É. fazendo seus mapas e complementando a sua renda. Eu também, como vim do magistério, né, fiz carreira no magistério, eu sei o quanto. Aliás, eu sou a pessoa que adora resgatar professores, educadores. Por quê? Né, muitas pessoas até ainda estão trabalhando, estão lecionando, mas não precisa, você não precisa parar de fazer o que você está fazendo, né, Sandra? No seu caso era diferente, você estava já numa contagem regressiva, e acho que a E eu não numerologia. Eu tenho alunos aqui de redação que me procuram, porque aí é outra coisa assim que eu gosto muito, né? E eu trabalho redação, os meninos vão lá e faz mais de 800 pontos na prova e eu fico toda feliz. Eu gosto Olha aí. também. Então, eu acho que todas essas coisas fazem com que a gente entregue algo para o coletivo. Olha, tem uma frase que me Ensino parece, é bom. ela é atribuída a Santo Agostinho, né? Que dizia assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu vejo isso assim, Sandra, como algo que traz uma alegria muito grande, principalmente quando a gente já está numa fase mais madura, que na numerologia vai aparecer um número muito determinante, que é o número de missão. Então, as pessoas, Olha, às a vezes, missão é quando feita. estão, né, em torno aí dos 45 anos, começa a acontecer coisas na vida delas e elas não entendem por quê. Aquele trabalho que você faz, sei lá, fez desde os 20 anos, já não está fazendo mais sentido. Isso era eu, tá? O relacionamento que sempre foi ok, muita coisa começa a te incomodar. E assim, mexe muito com o nosso emocional a chegada desse número de missão. É o número de missão, é um número muito ligado à maturidade. Nossa, se você está numa dessa faixa etária, numa dessas faixas etárias, se você está, vamos dizer, entre 40 a 50 anos e coisas assim começaram a te incomodar, aposte no seu número de missão. Super importante. Então, assim, você vê que cada fase da vida da gente é marcada muito pela presença de um dos nossos números, né? Assim, eu acho que é muito legal quando você descobre uma outra coisa que você faz e faz muito bem. Por exemplo, você veio a numerologia é muito legal, por quê? Porque ela, vamos dizer assim, ela se vende sozinha. Se você abrir a boca em qualquer lugar, né? Você faz isso? Ela não domina. A numerologia, eu tenho a numerologia como uma coisa que me iluminou. Ela me descortinou caminhos e tanto exteriores quanto interior. Então, ela foi realmente um divisor de águas na minha vida, a numerologia. Então, e assim.
eu acho que você se encontrou muito com a numerologia, como você disse, foi um divisor de águas, e você foi agregando outros conhecimentos para aumentar ainda mais a sua entrega. Nem sempre acontece isso, né? Eu tenho muitas pessoas que foram minhas alunas, tal, e elas hoje em dia fazem só mapas numerológicos. Eu sei que você faz um trabalho muito bonito com as ervas, né? Mas Ah, assim, uma coisa você há de convir comigo, que a numerologia ela é muito diagnóstica. Então, você mesmo sabendo que aquela pessoa tem uma dor, né, alguma coisa que manifesta muito no físico, ou até às vezes é uma dor emocional, e você, com as suas ervas, você pode ajudar aquela pessoa. Mas quando geralmente, você abre o mapa dela, o que que acontece? nossa, é revelador. Por exemplo, eu já tive um caso aqui da moça com 3,7 no mapa. E eu fiquei preocupada, porque ela não é daqui. Ela falou: vive em depressão, ansiedade terrível, já saiu daqui até com remedinho de ansiedade, Olha só. junto com um remedinho de plantas para ansiedade. Sandra, eu trouxe aqui uma surpresa para você. Quer ver? Ah, Olha aqui. que linda! Você está usando, Vanice? Claro, eu vou contar para as pessoas que estão nos assistindo. Eu ganhei esse bolinho aqui da Sandra. Ele é muito fofo e ele é muito prático, porque ele tem o coadorzinho dentro. O que que acontece, né? Em 2022, ano passado, eu tive uma queda acidental. Estava fazendo pilates, era, sim, era uma prática mais avançada, tal, mas era uma coisa que eu estava acostumada a fazer. Só que naquele dia eu, pá, caí de costas e machuquei a minha lombar. E aí Sandra veio com a erva baleeira e ela veio para um encontro aqui em São Paulo que nós tivemos. Ela me trouxe, gente. E ela é tão detalhista que ela trouxe até o bolinho, porque ela disse assim, Vinícius vai se Sete, enrolar. né, Vanice? É meu 7 Pois é, olha só, olha o que é uma de número pessoa 7, né? Que dia que você nasceu, Sandra? 25. Ela nasceu dia 25, gente. Quem nasce dia 7, dia 16 e dia 25, que é o dia dela, é o dia das pessoas perfeccionistas, que pensam, ela pensa em todas as possibilidades. E se eu levar a erva e a professora não tiver como preparar, por exemplo? Então, inclusive, ela me entregou a erva mais de um jeito, não era só a erva, tinha um preparado, tinha um monte de coisa, né, Sandra? E eu usei e foi muito bom para mim. E Ah, uma que coisa que beleza. você acha que você não sabe é que eu tenho uma coleção de bules. Você sabia disso? Não sabia. Eu tenho, mas ele é tão querido que ele não fica nem junto da coleção, ele fica sempre aqui pertinho de mim, porque olha, eu sou a mulher do chá, né? Então Ai, eu que estou sempre bom. tomando um chazinho. Então, olha, eu sou muito grata. Sandra, é muito legal a gente seguir fazendo uma diferença na vida das pessoas, né? Eu gosto Com muito de certeza. falar isso para as minhas alunas, porque tem algumas pessoas que, conforme elas vão ficando mais maduras, a gente vai vivendo tanta coisa, às vezes tem perdas, né? Perdas significativas, você sabe disso. Você já teve colegas que perderam filho, às vezes o marido, a Eu mãe, né? Você mesma, perdi quando eu tudo. te conheci, eu me lembro que você cuidava de uma tia, se eu não me engano. Que tinha ela, Isso, era minha. então são perdas que a gente vai tendo e às vezes isso nos vai nos doendo tanto, né? E as pessoas às vezes se aquietam, elas acham que a vida delas parou ali, né? Poxa, Deus não foi.
bom para elas, isso é o que passa na cabeça delas. E eu Uhum. creio que o nosso curso de numerologia cabalística, ele é muito bom nesse sentido, porque a gente começa a passar a nossa vida limpo, desde que a gente veio, né, que a gente nasceu, tudo que a gente passou. E você passou por isso, Sandra? Você viu nos seus números, tudo, o que Vi as aconteceu? mensagens desafiadoras. Eu perdi um filho, eu estava num arcano desafiador quando eu perdi meu filho. Então, assim, eu peguei meu mapa e estudei ele tudo. Eu vi, assim, o quanto isso é verdadeiro. Eu vi porque eu já com 60, né? Então você já tem condições de olhar para trás e avaliar. E eu fiz essa avaliação. Então, a numerologia, ela é uma ciência para a gente aprofundar cada vez mais no conhecimento do que esses números trazem para a gente, né? Eu até estava estudando agora a vida de Maria Madalena, e lá também, Adoro. nossa, eu estou encantada com os estudos que eu estou fazendo de Maria Madalena, e ela também era muito numeróloga, né? Lá tem algumas partes que fala, né? Na Olha que Cabala, e bacana. bom, muito bom. Então, Então, eu Sandra, acho e assim, aí o que eu sempre gosto é de levar as pessoas a olharem para o passado, acolherem esse passado, incorporarem o presente delas, né? E o presente é o único tempo real que a gente tem ali, né? Mas também vislumbrarem um futuro melhor. Eu adoro fazer esse tipo de resgate, as pessoas falarem, nossa, eu acordei para a vida, foi um renascimento para mim. um renascimento mesmo. É uma luz que a gente, parece que a gente recebe uma luz, aí você enxerga as coisas de maneira diferente, né? Você enxerga, parece que com consciência, aí você toma consciência daquilo e as coisas ficam mais leves, né? Exatamente. Muito Não bom passa, isso. as coisas estão pesadas, né? Então, você vê que você trouxe ali, que é o seu currículo, que você tinha que passar por aquilo e que você concordou em passar por isso, né? Você tinha Então, feito um acordo, né, Sandra? né? Pois é, e é Então, sobre isso, né, Sandra, que eu vou falar na imersão. Então, assim, qual olha foi que o bom. acordo que você, que está me vendo agora, fez antes de vir para cá? Isso traz, assim, uma clareza muito grande para a gente. Muito Porque você grande. começa a ver que você não é uma vítima. Começa aí. Você é protagonista da tua própria história. A gente tem uma história espiritual. Então, isso aqui é uma vida, é uma oportunidade, e eu É busco outra isso. que a numerologia ajudou muito. Eu tenho uma irmã que ela nasceu no dia 13 e ela tem a dívida 13 na soma do destino dela, que é 5, que é 4, que ela vem um 13. Ó, Vanessa, eu dois, parei de três. brigar, eu brigava que ela é pessimista demais e tudo dela demora, nada dá certo. E eu fiz o mapa dela e sentei com ela e conversei. Parei até de implicar um pouco, porque eu falei, meu Deus, como é que a pessoa é desse jeito? Então, hoje, ela mesma fala, meu Deus, esse 13 meu. Fala, calma, agora você já tem consciência disso. Então, ela mesma falou para mim essa semana, falou, Sandra, você sabe que depois que eu tomei consciência, eu parei de sofrer e comecei, assim, a ficar mais centrada nas coisas, falar, não, eu sei que isso aí vai demorar, e às vezes agora as coisas não estão demorando a acontecer. Eu falei, Exatamente, né? exatamente. Então, eu também acho que consciência te traz poder. Faz Quando você poder. tem um domínio do que acontece com você, você fala, cara, agora eu sei. Porque o duro é quando você toma paulada de um lado, paulada do outro, você fala, "Pô,
É comigo, né, o problema, É porque você não verdade. tem essa clareza. Então, eu acho que a numerologia, ela vem, como eu falei, para mim foi a minha lanterna nesse sentido, ela vem e te ilumina. Falou, ó, seguinte, Verdade. o que que você trouxe aí no seu nome, na sua data de nascimento? É isso, tá? O que que isso vai implicar na sua vida? Como você falou, uma pessoa que nasce no dia 13, a vida dela roda mais devagar. Então, ela não vai mais se sentir uma vítima. Não, ela vai se sentir, sim, dona da situação, vai dizer: ah, é? Então, eu vou fazer como se eu estivesse andando com patinete. No que depender de mim, eu vou dinamizar isso e vai sair, né? Agora, se É você fica verdade. ali se sentindo vítima, o negócio não vai, fica enroscado. Ah, e aí é a fórmula do insucesso, né? Já quando você Verdade. sabe que você nasceu no dia kármico, que tem isso, você vai agir a seu favor e consegue mudar muita coisa, sem dúvida, né? Certeza. Ai, Sandra, que gostoso a gente conversar. E infelizmente a gente não tem tanto tempo quanto a gente gostaria, né? Mas tem muita gente que está nos assistindo hoje que vai participar da nossa imersão a partir da próxima semana. E eu gostaria que você falasse alguma coisa, porque eu sei que você fez a imersão antes de entrar para a minha turma 12. Olha só, hein? Eu estou, nesse momento, já estou numa turma que é mais que o dobro da sua, hein? Olha quanta coisa já aconteceu. Você diria para essas pessoas, vale a pena elas passarem uma semana com a prof? Gente, vocês vão passar uma semana com a prof e se preparem para não conseguir ficar sem a prof mais, porque é o que aconteceu comigo, sabe? Então, veja bem, eu fiz imersão e eu faço as imersões. Mesmo, olha lá, eu sou da turma 12, pode contar as imersões que eu não entrei, só se eu estiver muito ocupada. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que vocês entrem de coração aberto, porque a luminosidade da Vanice vai clarear muita coisa para vocês. O conhecimento que ela traz para a gente é um conhecimento genuíno, de uma professora raiz, né? Não é aquele blá 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 que às vezes a gente encontra. Então, que vocês realmente venham para a imersão de coração aberto, porque tudo que a gente vai de coração aberto, a gente absorve mais e consegue Nossa, trazer para nós. que maravilha! Muito obrigada pelas tuas palavras. Eu prometo mais uma vez honrar essa temporada de imersão em numerologia cabalística que com toda certeza vai trazer muito conhecimento, muita consciência. Vou te apresentar os números, vou te ensinar a calcular muita coisa que vai mudar o teu olhar para a vida, sabe? E é para isso que eu gosto de trazer essas minhas alunas, porque eu falo que elas são minhas alunas a vida toda, a Sandra, no caso, que já é numeróloga, já é terapeuta, mas elas sabem que tudo que elas precisam de mim, elas podem contar comigo a vida toda. Eu continuo sendo a professora delas, a mentora delas. Então, Sandra, muitíssimo grata pela nossa conversa de hoje. Que você siga por aí espalhando muitos números, dando muita consciência e indicando muitas ervas para as pessoas, porque o seu trabalho é maravilhoso mesmo, viu? Muito Gratidão. obrigada. E E nós vamos você, nos ver onde? Na imersão. não, né? E responsável pelo trabalho que eu faço hoje. Tem você na raiz desse trabalho. Ah, Muito que obrigada por fazer parte da minha história. eu aceito. Muito obrigada, viu? E te desejo cada vez mais sucesso
uma vida com mais significado ainda. Um beijo, querida. Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, gente.